Hello class! In our second class, na nossa segunda aula de hoje, we're going to see some relative clauses. O que será que são relative clauses? Eu tenho certeza que vocês já aprenderam em português o que são as orações subordinadas, adjetivas, restritivas e explicativas. É basicamente isso, só que a gente não vai aprender com esses nomes. Eu quero mais que vocês entendam a ideia, e eu acho interessante que tudo que vocês aprendem em inglês, vocês podem aplicar em português também, né? Tirando as devidas diferenças, tem muitas coisas que são semelhantes, tá bom? Então, vamos lá. Então, a gente vai ver aqui algumas frasezinhas que são, que tem umas palavras em negrito aqui, e vocês vão ver que na tradução elas querem dizer que. Então, a primeira lá, I like the one which is made of plastic. Eu gosto daquele que é feito de plástico. I like the bag that is made of canvas. Então, eu gosto da bolsa que é feita de gente, como é que chama? De tecido, tá? Depois tem lá, stop whale hunting. Parem a caçada das baleias. Sylvia is the girl who started the protest against whale hunting. Então, a Sylvia é a menina que começou o protesto contra a caçada às baleias. Yes, she is the girl that was on TV last night. Ela é a menina que estava na TV ontem à noite. Ok? Então, veja que todas essas palavras querem dizer que, mas a gente tem algumas diferenças entre elas. Porque são três palavras diferentes em inglês. E por que todas elas são, né? Por que em cada lugar a gente usa uma? That's what we are going to see. É isso que a gente vai ver. Então, I like the one which is made of plastic. Eu gosto do que é feito de plástico. Do que é uma coisa. Vocês concordam que isso aqui é uma coisa? A gente não tem esse the one. I like the bag. A gente poderia colocar aqui I like the bag which is made of plastic. Eu gosto da bolsa que é feita de plástico. Vocês concordam que isso é uma coisa? Então, esse eu gosto da bolsa. Que bolsa? Que é feita de plástico. Então, esse which se refere a bag. E como bag é uma coisa, eu vou usar which. A gente também pode substituir por that. Então, tanto o which quanto o that são a palavra que se referem a coisa. I like the bag. E por que ela chama restritiva, né, em português? Porque eu gosto da bolsa. Se eu falar assim, você vai falar que bolsa? Que é feita de plástico. Então, a gente está restringindo, a gente está especificando que bolsa que é. E por isso que em português ela chama de oração adjetiva. Porque ela dá um adjetivo, né? Dá uma qualidade à bolsa. Alright? She is the girl who was on TV last night. She is the girl. Ela é a menina. Ok? Ih, não está funcionando. She is the girl who was on TV last night. Ela é a menina que estava na TV ontem à noite. Então, esse who aqui, que é que, se refere a menina. E a gente está usando who porque the girl é uma pessoa. A gente também pode usar that aqui no lugar. Ok? She is the girl who, ou that, was on TV last night. Então, vocês entenderam a diferença? O which e o that a gente usa para coisas. E o who e o that a gente usa para pessoas. É um pronome relativo. Então, veja que o that a gente pode usar nos dois. Agora, a gente tem uma non-defining clause. Non-defining relative clause é essa que a gente chama de explicativa em português. E aqui tem vírgula. Mrs. Tannenbaum, who works for WWF, is visiting our school today. Então, se eu tirar esta parte aqui, né? Se eu tirar essa parte,
eu entendo o sentido da frase. Mrs. Tannenbaum is visiting our school today. Ela tem um nome, então eu sei quem ela é. Mas nesse caso eu estou adicionando uma informação extra, por isso que eu coloquei vírgulas. E eu estou usando who porque é uma pessoa. Então, Mrs. Tannenbaum, who works for WWF, is visiting our school on Monday. Então, ela está visitando a nossa escola na segunda-feira. Ok? Ou ela vai visitar a nossa escola na segunda-feira. Então, para coisas, para pessoas, eu uso who. Ok? Para pessoas, eu uso who. Veja que essa na non-defining aqui, a gente não pode substituir por that. Certo? Agora aqui, ó. Arnold is an animal rights activist, which is very interesting. Então, o Arnold é um ativista dos direitos dos animais. Vírgula. Até aqui eu entendi tudo. Which is very interesting. O que é muito interessante. Então, o que é muito interessante? O fato do Arnold ser um ativista pelo direito dos animais. Ok? Então, esse which, na verdade, está substituindo a frase inteira, né? Seria quando a gente vai explicar alguma coisa que se refere a um fato que a gente já falou, que a gente já expressou. Alright? So, let's answer. Which relative clause gives extra information about somebody? Então, qual dessas frases aqui que dão uma informação extra sobre alguma coisa? Essa daqui, não é? Porque eu sei quem é Miss Tannenbaum, certo? Então, eu tô acrescentando que ela trabalha para WWF. Então, você vai colocar lá, Mrs. Tannenbaum, who works for WWF, is visiting our school on Monday. Então, olha só, which relative clause, então, qual clause é oração, tá? Qual oração relativa, digamos assim, qual oração adjetiva? É um comentário sobre a oração principal inteira, the whole main clause. Arnold is an animal rights activist. Então, essa é a principal, certo? A oração principal. E isso aqui é um comentário sobre essa primeira, ok? Letter C. Which relative clause is used to define something or someone that is being talked about? Então, qual relative clause, qual oração adjetiva em português, é usada para definir alguma coisa ou alguém sobre qual está sendo falado? Então, a gente tem várias frases. I like the bag that is made of canvas. I like the one which is made of plastic. Sylvia is the girl who started blah, blah, blah. Yes, she is the girl who was on TV last night. Então, são todas essas daqui, tá bom? Essa e essa. Alright? São as 4. Which kind of relative clause are commas used with? Então, com qual tipo de oração adjetiva que a gente usa vírgula? Non-defining relative clauses, que em português seria a oração adjetiva, oração subordinada adjetiva explicativa. Alright? Não se atentem aos nomes, tá, gente? O importante é entender a ideia. Exercise 2. Observe the example sentences again and complete the rules concerning the use of pronouns that, which, and who. Então, lembrando que who a gente usa para pessoas, which para coisas ou animais, tudo que não é gente, e o that, ele substitui o which e substitui o who, mas ele só substitui quando é aquela tipo de oração defining, quando ela é a restritiva, a explicativa não, ok? Então, completem aí. Which is used for things and also to refer to the whole of a previous clause. Então, é usado para coisas e também para se referir ao que foi dito anteriormente na oração principal. Na anterior, no caso, né? That is used for people and things in defining relative clauses. Então, o that, ele é usado para pessoas ou coisas, só que só
defining relative clauses, que seriam as orações restritivas, quando a gente não usa vírgula. Who is used for people in defining or non-defining relative clauses. Então, o who serve para os dois tipos de orações, as explicativas e as restritivas, ou seja, com vírgula e sem vírgula. Who and which are used in non-defining relative clauses. Então, tanto who quanto which são usados em non-defining relative clauses, que é aquela da vírgula, e daí a gente não usa o that. Ok? Um fato interessante aqui, ó, que in defining clauses, relative pronouns can be omitted if they're followed by a noun or a pronoun. If relative pronouns are followed by a verb, they must be kept. Então, olha só. Quando a gente tem uma frase aqui, ó, this is the car that I want to buy, esse é o carro que eu quero comprar. Se eu, depois desse pronome, no caso do pronome that, ou who, ou which, se a gente tiver uma coisa que não é verbo, a gente pode tirar, ele é opcional, ok? I want to buy a bag that is made of canvas. Eu quero comprar uma bolsa que é feita de tecido. Esse that vem seguido por um verbo. Daí eu não posso tirar esse that, ok? Eu não sei se para vocês soa bem falar assim, this is the car I want to buy, certo? Mas eles usam, é muito comum usar dessa forma sem o that aqui. Exercise 3. Use a relative pronoun to join each of the following pairs of sentences. Indicate when the pronoun can be omitted. Então, nós vamos ter que fazer duas coisas aqui. Juntar essas duas frases usando um relative pronoun, ou seja, which, who ou that. E a gente tem que indicar se ele pode ser tirado ou não. Então, aqui, ó, she is the girl. Ou tirado ou omitido, né? She is the girl. She adopted the stray dog. Então, ela é a menina. Ela adotou o cachorro de rua, cachorro vira-lata. Então, o que você vai falar? Ela é a menina que adotou o cachorro vira-lata. She is the girl who, ou that, adopted the stray dog. Então, ela é a menina que adotou. Cuidado, você não vai colocar o she de novo, porque não é que ela adotou, é que adotou o cachorro de rua, certo? Como depois do who ou do that tem um verbo, então eu não posso tirar o who ou that, ok? The second, do you remember the protesters? We met the protesters on our way to San Jose. Então, você lembra dos protestantes? Nós encontramos os protestantes no nosso caminho para São José. Então, você lembra dos protestantes que nós encontramos no caminho de São José? Então, vai ficar assim. Do you remember the protesters who or that we met on our way to San Jose? Então, olha só, who or that, porque é protestantes, então é pessoas, né? Daí, depois do who ou do that, nós temos we. We não é um verbo, é um pronome. Então, isso significa que a gente pode tirar o who ou that, ok? The battery was rechargeable. A bateria era recarregável. I bought the rechargeable battery. Então, a bateria era recarregável. Eu comprei a bateria recarregável. Então, você vai falar, a bateria que eu comprei era recarregável. Você vai falar assim, the battery that I bought, or which I bought, was rechargeable. Então, the battery, como depois do that a gente tem um I aqui e um I não é verbo, então a gente pode tirar o that, que ficaria the battery I bought was rechargeable. Letter D. He is a biologist. Ele é um biólogo. He works for an NGO, Non-Governmental Organization, que seria a nossa ONG, ok? Ele é um biólogo que trabalha para uma ONG. He is a biologist who
or that works for an NGO. Então, no caso, works é um verbo, então eu não posso tirar o who ou that, ok? What is true about the sentence in the following cartoon? Então, a gente tem o que a gente pode deduzir aqui dessa frase, o que é verdadeiro sobre ela. The scenic spot you are now viewing is 100% natural. Então, no caso, o ponto, né, o cenário que você está vendo agora é 100% natural. Então, o que a gente pode deduzir disso? It's a non-defining relative clause. Lembra que non-defining relative clause é aquela que usa vírgula. Nesse caso, não está usando vírgula. Seria assim, the scenic spot. Separar as orações. Is 100% natural. The scenic spot. Mas qual cenário qual cenário que é 100% natural? O que eu estou vendo. Então, esse you are now viewing, ele define o cenário, ok? Você está vendo esse cenário aqui. The relative pronoun that has been omitted is who. Então, o pronome relativo que foi omitido é who. Não, porque a gente está se referindo a uma coisa, que é um cenário. Então, não pode ser who que está sendo omitido aqui. The relative adverb that has been omitted is where. Então, o pronome, no caso, o advérbio relativo que foi omitido aqui é where. O cenário onde você está vendo, não cabe. D. The relative pronoun that has been omitted is either that or which. Então, só pode ser that ou which, porque é o cenário que você está vendo. Como é uma coisa, não é uma pessoa, então poderia ser that ou which, ok? No relative pronouns have been omitted, que também não é verdade, que precisaria, aqui em português precisaria. O cenário que você está vendo, então foi sim omitido o that ou which, ok?